A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos que estão aqui no meu canal do pastor Júlio Souza. É com imenso prazer e alegria, no nome do Senhor Jesus, que eu venho até a vossa pessoa através deste canal para trazer uma mensagem da palavra de Deus. Amados, nós sabemos que a palavra de Deus, ela edifica, ela fortalece e ela nos dá grandes vitórias e ela nos traz muito sucesso para a nossa caminhada. E hoje, amados, como eu amo pregar a palavra de Deus, amo interceder pelos irmãos em oração, hoje eu quero trazer uma mensagem muito conhecida da palavra de Deus, mas é uma mensagem que ela vai edificar a muitos que estiverem na escuta desse canal e desta mensagem aqui com o pastor Júlio Souza. Amém, amados? Eu quero ler com todos vocês, amados, no livro de São Lucas, capítulo 7, e no versículo 11, aqui a minha Bíblia Sagrada, ela fala a respeito do filho da viúva de Naim. Então vamos ler para depois meditarmos nesta palavra. E aconteceu que pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que tinha e que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe, e todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém, meus amados? Glória a Deus, glória a Jesus. Queridos e amados irmãos, nós meditando na leitura desta palavra, nós podemos já entender aqui que o próprio Senhor Jesus, numa parte de uma trajetória da sua caminhada, ele mesmo mencionou através da sua boca, dizendo que se o povo não visse sinais, não visse prodígios e maravilhas, de maneira nenhuma eles haveriam de crer nele, que ele era o enviado de Deus, o Salvador de todo aquele que cresce. Pois bem, então nós vemos que o Senhor Jesus, ele começou a realizar sinais, ele começou a realizar maravilhas, ele começou a realizar prodígios na face da terra, e nós podemos ver que quando ele começou a operar tais sinais, limpar leproso, curar cego, dar voz ao mudo, dar audição ao surdo, curar o coxo, nós podemos ver que começou a fluir multidão para junto com ele. Então, meus amados, nós podemos ver que o Senhor Jesus, nesse episódio desta mensagem que eu li, antes dele se dirigir à cidade chamada Naim, a Bíblia nos mostra que ele estava em Cafarnaum. E em Cafarnaum a Bíblia diz que ali, ele foi procurado por um centurião para que fosse até a sua casa, interceder pelo seu criado,
porque estava enfermo, estava atormentado e violentamente oprimido. A Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus disse que iria. E a Bíblia então, meus irmãos, ela revela que estando o Senhor Jesus, em Cafarnaum, a Bíblia nos mostra que aquele homem cheio de fé se dirigiu para a sua casa, porque o Senhor Jesus disse que iria até a sua casa para dar saúde para o seu criado. E nós vemos que o Senhor Jesus chegou a ir, até podemos dizer, a entrada da casa daquele centurião, mas ele mandou alguém, meus irmãos, ter com ele dizendo, olha, não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado, mas mande uma palavra e o meu criado serás curado. E a Bíblia diz que assim sucedeu, porque o Senhor viu que aquele centurião tinha fé suficiente, ele creu no agir de Deus, e o Senhor Jesus operou um grande milagre a longa distância pela fé daquele centurião. Pois bem, a Bíblia diz que o Senhor conhece todas as nossas necessidades, amados. E agora nós vemos que o Senhor Jesus diz assim para os seus discípulos, que estavam sempre junto com eles: é necessário que eu me dirija agora à cidade chamada Naim, porque alguém está precisando de mim lá. É óbvio que o Senhor Jesus não sabia ainda do acontecimento, mas a Bíblia diz que ele sentiu uma necessidade de se dirigir à cidade chamada Naim, porque com certeza, meus irmãos, o nome do Senhor Jesus haveria de ser glorificado mais uma vez. Só que a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que a distância entre Naim e entre Cafarnaum era uma distância que, segundo o geográfico, mostra algum ponto 50 quilômetros e outros 70 quilômetros. Nós sabemos que o Senhor Jesus ele andava a pé, juntamente com seus discípulos. Então, segundo a história, ele poderia ter levado de 8 a 10 horas para chegar naquela localidade. Só que enquanto o Senhor Jesus ele se dirige para Naim com seus discípulos, e a Bíblia diz que junto a ele estava uma grande multidão que seguia ele pelos feitos maravilhosos que ele fazia. A Bíblia diz que lá na cidade de Naim convivia uma viúva. A Bíblia fala uma cidade que ela pode ser comparada até como um vilarejo, irmão? Porque era uma cidade pequena, muito simples, Só que a Bíblia diz que lá residia uma pobre viúva. O que a Bíblia está dizendo? Se ela era uma viúva, é porque ela havia tido um marido, só que o seu marido, a Bíblia não nos diz por qual motivo, por qual razão, ele já havia entrado em óbito, já havia partido, e agora ela estava convivendo somente ela e o seu filho, que ela tinha ficado por descendência. Só que agora, meus irmãos, a Bíblia também ela não revela o nome desta viúva. A Bíblia não revela para nós a idade desta viúva. Só que a Bíblia fala a viúva de Naim. E o que nós podemos ver, meus irmãos? A Bíblia também não nos diz qual foi o motivo, qual foi a enfermidade. A Bíblia nem diz que foi enfermidade. A causa que também a morte veio chegar no seu filho, no seu unigênito, no seu tudo que ela tinha. E a Bíblia diz, meus irmãos, que esta mulher, ela entrou num grande desespero. Ela entrou em grande aflição, porque agora tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, agora ela via, meus irmãos, vendo, chegando ao fim, e tudo, meus irmãos, por água abaixo. Por quê, meus irmãos? Ela ia chegar à sua velhice, E a sua velhice, ela ia precisar desse filho, para ele ajudar ela, para manter o sustento da mãe, para dar o amparo necessário que aquela mãe precisaria.
E agora aquela mãe, meus irmãos, vê o seu filho morto. Aquela mãe agora está vendo, meus irmãos, o seu filho a ponto de ser levado para fora da cidade, para ser levado para a sepultura, e agora ela via, meus irmãos, tudo perdido. E se nós olhar para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós sabemos que as viúvas, elas não tinham um amparo, não. As viúvas, elas passavam grandes dificuldades para manter a sua sobrevivência e o seu sustento. Mesmo assim, nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela nos ordena que Deus sempre ordenava ter os cuidados com a viúva, com os órfãos, mas era grande as necessidades que elas passavam. E então o que nós podemos ver, meus amados? Agora essa viúva, ela começou a meditar, ela começou a analisar, o que será de mim, como vai ser a minha vida daqui para frente, o que vai ser, como eu vou prosseguir nesta caminhada. E a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que não revela que ela tinha parentes naquela cidade. A Bíblia não nos mostra, meus irmãos, que ela teria algum amparo com algum familiar seu. A Bíblia apenas revela que era, meus irmãos, uma cidade pequena e que os seus moradores, eram muito conhecidos dela. A Bíblia chega a mostrar que o pranto que aquele povo fez junto com ela pela morte do seu filho foi muito grande. Então nós podemos ver que sim, ela tinha muitos amigos ali, mas ela não estava pensando no momento, ela já estava pensando depois do sepultamento do seu filho. Só que a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que segundo a tradição dos judeus, o defunto, judeu, quando ele parte, a Bíblia nos mostra que ele teria que ser sepultado no mesmo dia ou mais tardar o dia seguinte. E ainda não podia ser sepultado na sua própria cidade. Teria que ser levado para fora da cidade, para fora dos portões da cidade para ser sepultado. E então, segundo a tradição dos judeus, meus irmãos, era contratado os flautistas, as carpinteiras, que eram aquelas mulheres que faziam o pranto, para acompanhar o cortejo de um ato fúnebre. E a Bíblia nos mostra então que era, chamado aqueles rapazes mais jovens, para que assim pegasse, meus irmãos, seja comparado a maca, o caixão, e ambos fossem, meus irmãos, levando o defunto, e a mãe, ela ia na frente, chorando, lamentando, lastimando pela perda do seu filho. E foi isso que aconteceu, meus amados, aquele povo, aquela multidão, saindo com aquela viúva de dentro da cidade de Naim, chorando, lamentando em grande pranto, e aquela mãe na frente e o cortejo logo atrás. Mas por outro lado nós vemos uma multidão chorando, uma multidão lamentando, como eu falei, mas por outro lado nós vemos uma multidão junto com Jesus, com os seus discípulos, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor por todos os feitos maravilhosos que Jesus havia operado e que ele ainda haveria de operar. Então nós vemos, meus irmãos, que a palavra de Deus é um mistério. De um lado, uma multidão chorando. De outro lado, uma multidão alegre, glorificando. E a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que o Senhor vai indo, E o Senhor vai em direção para entrar nas portas da cidade de Naim. E a Bíblia nos revela aqui que antes que ele entre na porta da cidade de Naim, a Bíblia diz que ele viu que vinha saindo aquele cortejo, aquele ato fúnebre, E ele se dirigiu àquele cortejo. Se nós analisar na Bíblia, meus irmãos, a Bíblia diz que quando vinha um cortejo, um ato fúnebre, segundo a tradição do judeu, quem vinha pelo caminho, por sinal de respeito, tinha que se aliar aquele grupo que estava indo para o ato fúnebre, por respeito, e seguir junto para aquele ato fúnebre. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus não se dirigiu ao caixão, ao defunto em primeira instância, e nem tampouco se juntou com a aglomeração daquela multidão, não. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi diretamente, exclusivamente, àquela pobre viúva.
que estava em pranto, que estava em desespero, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus chegou até ela, e a palavra que ele dirigiu a ela foi essa: mulher, a ti te digo, não chores mais. Aqui, meus irmãos, é um ponto fundamental, porque de um lado, como falei, uma mulher chorando, uma mulher desesperada, uma mulher aflita. Para ela havia acabado tudo, para ela estava tudo perdido, para ela, nada mais tinha jeito, e tão pouco consolo para o seu coração. Por outro lado, nós sabemos, conforme a palavra nos diz, aquele que ressuscita, que mais tarde ressuscitaria dos mortos, mas que ainda estava, de corpo presente aqui na terra, ela teve a oportunidade dele diretamente ter um encontro com ela, pessoalmente, e dizer para ela: mulher, a ti te digo, não chores. É duro, irmãos. É duro uma pessoa desesperada receber essa palavra. A multidão, meus irmãos, ficou perplexa. A multidão parou, meus irmãos. E a multidão ficou analisando aquela situação. E quem sabe, muitos até pensaram consigo próprio: mas quem é esse cara? Da onde ele saiu com esse papo? Será que ele não está vendo que nós estamos indo para um ato fúnebre? Será que ele não está vendo que essa pobre viúva está com o coração partido, em pranto, em desespero, aflita, porque perdeu o seu único filho, tudo que ela tinha, que seria alguém que serviria para trazer o sustento para ela na sua velhice, e agora esse cara vem com esta palavra dizendo para ela: não chores. Quem é ele? O que ele pensa que é? Não sabendo eles, meus irmãos, que ali estava aquele que tem o poder e autoridade sobre todas as coisas. Jesus estava nesta palavra dizendo para ela: mulher, não há necessidade mais de chorar. Mulher, não há necessidade mais de ficar nesse teu pranto. Mulher, não há necessidade mais de ficar nessa angústia, porque aqui está aquele que ressuscita os mortos, aqui está aquele que ressuscitou a Lázaro, aqui está aquele que pode mudar a história e que pode enxugar as tuas lágrimas agora. E a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que depois, meus irmãos, dele relatar essas palavras àquela mãe dizendo: não chores, a Bíblia diz então que ele se dirige ao defunto. Ele se dirige ao esquife, que simboliza o caixão, a maca, e quando ele chega lá, a palavra dele foi com autoridade, a palavra dele foi com poder, e ele se dirige e diz: mancebo, que quer dizer jovem, a ti te digo, levanta-te agora. E a Bíblia diz, meus amados, que no mesmo instante o espírito de fôlego, de vida, entrou naquele mecanismo humano. E a Bíblia nos mostra, meus queridos e amados, que aquele que estava morto ressuscitou. Estava sendo levado para a sepultura, agora não haveria mais necessidade de ser sepultado, porque agora ele estava vivo. A Bíblia diz que ele abre os olhos, que ele senta naquela maca, e a Bíblia nos mostra que Jesus chama aquela mãe e entrega o seu filho vivo, ressuscitado para aquela mãe. Eu até acredito, amados, que se aquele moço ele conhecesse aquele louvor que diz assim, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter mais jeito, mas Jesus mudou minha história, sou um milagre, estou aqui. Irmãos, eu acredito que ele cantaria esse hino. Eu acredito que ele louvaria o Senhor com esse hino, porque agora ele viu o milagre, o feito de Jesus acontecer na vida dele.
A Bíblia diz que a multidão que estava aglomerada com a viúva que ia para a sepultura, se uniu com a multidão que entrou na cidade com Jesus. E a Bíblia diz que aquele cortejo, aquele ato fúnebre, que era um momento de tristeza, de dor e de muita lamentação, se transformou, meus irmãos, num momento de muita alegria e de muita glorificação, pelo ato que Jesus realiza. A Bíblia diz que eles chegaram a dizer que um profeta havia visitado eles, né? E que Deus estava presente. Na verdade não era um profeta, na verdade é o próprio Filho de Deus que está presente, realizando sinais, maravilhas e milagres, para que aquele povo cresce que ele era o enviado de Deus. Quer dizer o quê? Que aquele que ia para a sepultura não vai mais. Aquele que estava morto agora está vivo. Eu quero chamar a vossa atenção, meu amigo, minha amiga, que está na escuta desta mensagem. Ela não é uma mensagem muito longa, não, mas ela é uma mensagem objetiva e muito clara sobre o feito, sobre a obra de Jesus. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, olha como chama a atenção, porque a Bíblia diz que quando Jesus entra pela porta da cidade, a história daquela viúva muda. A solução para os problemas daquela viúva chega. A vitória que ela nem imaginava, jamais poderia pensar, chegou para ela com a ressurreição do seu filho. O que eu quero te dizer com isso? Tem muita gente agora que está na escuta dessa mensagem aqui no meu canal, que também agora ouvindo, está meditando consigo. Minha situação não tem mais jeito. Meu caso é um caso perdido. Meu problema não tem solução. Eu sou um caso sem solução. Você está enganado. Você está completamente enganado. Porque a Bíblia Sagrada, ela nos mostra que assim como Jesus entrou na porta da cidade de Naim e mudou aquela história e trouxe solução para aquele problema e trouxe vida para aquele rapaz que estava morto, algo impossível de acontecer, então o teu problema não é nada para ele. Então o teu problema é uma tempestade num copo d'água. E eu quero dizer, seja depressão, seja aflição, seja angústia, não importa qual é o teu temor, o teu pavor, o teu desespero, a tua aflição. Eu quero dizer que a Bíblia diz em Apocalipse 3:20 que o Senhor Jesus está às portas e bate. E se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará. Amigo, ele entrou na porta da cidade de Naim e trouxe milagre, trouxe vitória. E eu quero dizer que se você abrir a porta do teu coração para Jesus, lançar sobre ele as tuas ansiedades, os teus problemas, as tuas agonias, os teus sofrimentos, a Bíblia diz, meus amados, que ele então pode realizar o inesperado, que tu talvez nem imagina na tua vida. Ele pode realizar o milagre que você nem espera. É hoje, é agora, é o momento que Jesus quer mudar a tua história. É agora, é o momento que Jesus quer trazer novidades sobre o teu caminho. Agora você precisa crer. Quem sabe você está como aquela multidão, dando passos a caminhos que não tem mais jeito. Você está caminhando por um caminho que está tudo perdido. Mas hoje eu quero te apresentar Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que morreu ao terceiro dia, aquele que ressuscitou também, ao terceiro dia, melhor dizendo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aquele que está vivo junto com o Pai, assentado à sua direita. Eu quero dizer que neste momento ele está contemplando você, amigo e amiga. Eu quero dizer que neste momento ele está atento à tua situação, ao teu clamor, se você colocar diante dele agora a tua necessidade. Então que esta palavra, meu amigo, minha amiga, ela pode e vai sim
surgir um grande e poderoso efeito na tua vida, se você crer. Ele curou o servo do centurião de Cafarnaum apenas por um ato de fé, porque aquele homem creu. Ele viu as lágrimas daquela pobre mãe viúva. A Bíblia diz que ele se compadeceu, que ele teve misericórdia dela. E ele realizou o milagre para provar que verdadeiramente ele é o próprio Filho de Deus, ele é o próprio Deus. E ele tem poder sobre todas as coisas. Eu quero dizer que Jesus vai provar para você, meu amigo, minha amiga, que ele é Deus, que ele vai fazer na tua vida o impossível que você nem imagina. Então que você, através desta mensagem, possa aumentar a tua fé. Você não vai caminhar mais por uma estrada de desespero, de aflição, de agonia e achando que está tudo perdido. Não. Se hoje você abrir o coração e deixar Jesus entrar na tua vida e aceitá-lo como Salvador da tua alma, a Bíblia diz que ele vai tomar os cuidados necessários por você. Amém? Que Deus possa te abençoar e que essa mensagem aumente a tua fé e traga para você forças para vencer toda e qualquer dificuldade. Deus abençoe você, meu querido e amado ouvinte desse canal, e que o Senhor te dê grandes vitórias. Amém? E não esqueça o que eu vou falar para vocês aqui agora. Se você tem gostado da mensagem, das orações, dos testemunhos que tem passado nesse canal, eu convido o amigo, a amiga, a se inscrever nesse canal. E aqui, ó, do ladinho direito do vídeo, está ali, ó, inscrever-se. Clica ali e dá um likezinho lá no sininho, e assim você vai estar me ajudando esse canal crescer e eu levar esta mensagem genuína e verdadeira de Jesus Cristo a muitos corações sofredores e muitas almas se render para Cristo. Deus abençoe você e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.